Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar de guerras púnicas. As guerras púnicas foram um conflito de 3 guerras que envolveram a República de Cartago, que tinha assinado, e a República de Roma, que também tinha assinado. Depois de uma longa luta nas guerras greco-cartagineses, que durou de 600 antes de Cristo a 265 antes de Cristo, a Sicília, que era considerada o celeiro do mundo antigo, estava sob controle cartaginês, consequentemente propriedade de Cartago. Porém, depois do avanço romano, após as guerras samnitas, em que também foram uma série de 3 guerras, eles teriam que se expandir rumo ao sul da Península Itálica, sendo este o final, a Sicília, né? Lembrando que o nome Sicília significa Ilha dos Ciclos, um povo antigo da Idade do Ferro, que viveu lá por volta de 1500 a.C. A Primeira Guerra Púnica ocorre entre 264 a.C. e 241 a.C., levando longos 23 anos e terminando com a derrota de Cartago, tendo como, no Tratado de Paz, Roma obriga Cartago a ceder ilhas na Sardenha, Córcega e Sicília, expandindo não somente o seu império nascente na época, né, século 3 a.C., mas controlando também os cereais. Com Cartago empobrecida, ela se volta à Espanha, ou Península Ibérica, atual Espanha. Lá era rica em minas de prata. Por esse motivo, para encher novamente os cofres cartagineses, eles se veem obrigados a se expandir. E o pai de Aníbal, Amílcar Barca, luta com os hispânicos, nativos da Espanha, um povo da Idade do Ferro. Ele morreria em 236 a.C. no rio Tejo, morto por um soldado hispânico. Lembrando que nessa época os hispânicos eles usavam um escudo chamado caetra e uma espada de origem grega chamada falcata, de ferro. Em 219 a.C. dá início à Segunda Guerra Púnica, quando Aníbal, que quando este era criança, seu pai, Amílcar Barca, o fez prometer, com 19 anos, que sempre ia destruir Roma, em uma caverna, né? Então, em 209 a.C., que ele tem mais ou menos 26 anos de idade, ele começa sua caminhada até a destruição de Roma. Então, por 8 meses, ele faz cerco a Sagunto. Em 218 a.C., tem início a Segunda Guerra Púnica. Depois de percorrer todos os Alpes, atravessar o rio Ebro, né, com elefantes, e lutar contra tribos gaulesas, ele perder a maior parte dos seus exércitos, né, que era formado inicialmente por 20 mil homens. Não, 20 mil cavaleiros, 50 mil homens, e eu acho que 38 elefantes. A maior parte
de suas forças acabam morrendo no caminho, né? Que adentra nos Alpes suíços. Nunca ninguém tinha feito isso, né? Tem aquela história que ele teria pegado azeite, porque naquela época os Alpes tinham muitas rochas, né? Que bloqueavam o caminho. E aí ele ia quebrando lá. Ele primeiro luta na batalha de Trasimeno. Não, Ticino, Trasimeno. Em 2 de agosto de 216 a.C., tem a famosa Batalha de Canas, em que ele, em um único dia, mata 50.000 romanos e captura 30.000. Seu exército era formado por diversos povos. Hispânicos, próprios cartagineses, líbios, númidas, gauleses. Era um exército bem mestiço. E daí em diante ele, em vez de ver Roma, né, que já foi enfraquecida, ele se detém. O general dele, agora que me fugiu o nome, falou que ele sabia ganhar uma batalha, mas não sabia aproveitar uma oportunidade. Marrabal, lembrei. Marrabal. Daí em diante ele continuaria uma série de guerras, né? Tentaria umas 2, 3 vezes conquistar a cidade de Nola, Nárnia. Lembrando que a Nárnia é lá do filme de Nárnia, uma pequena cidade italiana. Mas sempre assim, sem sucesso. E depois de uma série de batalhas em vão na Península Itálica, ele é chamado de novo a África, né? Na famosa Batalha de Zama, que ocorreria em 202 a.C., próximo a Cartago. Nessa batalha, Cipião, o africano, utilizaria as mesmas táticas que Aníbal usou vários anos antes na Batalha de Canas. Obviamente que aí ele é derrotado. Daí em diante, o Senado aconselha a fugir. É isso que ele vai fazer. Fugindo, até que em 183 a.C., Aníbal é encontrado no remoto reino da Bitínia, próximo ao Mar Negro, que naquela época era chamado Mar do Ponto Euxino, onde as margens do Mar Negro tinham o reino do Ponto. Depois Cartago assinou um tratado de paz em que Cartago não poderia mais revidar o ataque de um inimigo. Então os nomes desses antigos aliados se tornam seus inimigos e começam a atacar a cidade de Cartago. Infelizmente o cenário cartaginês não pode recrutar homens e atacar, né, os númidas, mas chegou uma hora que em 149 a.C., em que eles atacam os númidas, né, vencem, e esse é o pretexto ideal para a Terceira Guerra Púnica. Depois de 3 longos anos, Roma consegue penetrar na tripla sistema, né, defensivo de muralhas de Cartago e destrói. Diz a lenda que eles jogariam sal na cidade de Cartago, que nada mais lá pudesse nascer novamente. Cartago seria reconstruída, mas agora como uma colônia romana em 44 a.C. E na Antiguidade Tardia, pelo século IV a.C.,
ela floresceria novamente como um porto comercial, né? Que essa era a vocação. A Cartago Púnica, lembrando que o nome púnico vem de Punish, que são os fenícios, né? O termo fenício significa os da cor púrpura, que na verdade os fenícios se consideravam cananeus do norte, né? Setentrionais e não fenícios, né? Que é mais ocidental. Por causa que eles vendiam uma espécie de. Não, um tecido de cor púrpura de um pequeno crustáceo que é as margens das praias do Mediterrâneo chamado murex. E tinha um porto redondo, que era o militar, e um de planta quadrada, que era o comercial. De lá ele ficaria até ser destruído no começo da Alta Idade Média, pelo século VII, pelos sarracenos. E esse seria o fim de Cartago. Falou, fui.